Olá, quinta-feira, 17 de março de 2016. Bom dia. A troca das carnes vermelhas, mais do que um apelo religioso da Quaresma, tem se tornado um hábito para muita gente. Com isso, o consumo de ovos cresce nesse período, assim também como sobe o preço da dúzia. E vamos mostrar também. Polícia cumpre mandado de busca e apreensão e encontra armas e munições em fazendas na região de Cruzeiro da Prata, no município de Presidente Olegário. Sem acordo, funcionários do comércio patente não poderão trabalhar nos feriados. E se houver autuação, certamente haverá multa. E esta multa não é barata. Novas regras para a pensão alimentícia começam a valer a partir de amanhã. Pode o devedor, de forma concomitante, ter o seu nome protestado, ter o seu salário penhorado e ainda ser preso. O RT se prepara para o confronto contra a Caldense em Poços de Caldas, onde irá jogar no final de semana. Cada jogo agora, a partir de agora, vai ser muito importante e temos que encarar como finais. Com a chegada da Páscoa, cresce a procura por ovos de chocolate, mas vendas devem ser menores do que no ano passado. Porque o consumidor está com a renda comprometida. Outro fator também é que a Páscoa ela é um pouco mais cedo. Esses são alguns dos destaques do 30 Minutos nesta quinta-feira e que já está no ar. Olha, e apenas um apostador conseguiu acertar as 6 dezenas do concurso 1.800 da Mega Sena. Ele vai levar um prêmio de 22 milhões de reais. Confira os números sorteados. 06, 11, 16, 19, 31 e 56. A Caixa informou que 96 apostas acertaram a quina e cada uma tem direito a receber R$ 24.830. Outras 5.710 apostas acertaram a quadra e têm direito a receber R$ 596 cada uma. A expectativa para o próximo concurso é de R$ 3 milhões de reais. E em uma operação conjunta entre as polícias civil e militar de Presidente Olegário, no distrito de Ponte Firme, a polícia encontrou em uma casa abandonada arma e materiais que haviam sido furtados em um posto de combustíveis na cidade de Lagoa Grande. Ninguém foi preso. A operação começou logo no raiar do dia e envolveu militares da Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito com 11 viaturas, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão em fazendas na região de Cruzeiro da Prata, no meio rural de Presidente Olegário. Foram apreendidos 8 armas de fogo, sendo 3 revólveres calibre 38, munições, várias espingardas, cartuchos carregados e deflagrados de diversos calibres, produtos para recarga de cartuchos, 3 motocicletas, uma motosserra, redes e tarrafas. As motocicletas foram conduzidas para o pátio credenciado do Detran. Durante a operação, 8 pessoas foram conduzidas até a Delegacia de Polícia Civil em Presidente Olegário. Os conduzidos foram ouvidos pelo delegado de polícia Vinícius Wolff e autuados por posse ilegal de arma de fogo, podendo ser liberados mediante o pagamento de fiança. Isso aí que a gente acabou de mostrar agora foi uma operação da Polícia Independente de Meio Ambiente e Trânsito que ocorreu no distrito de Cruzeiro da Prata, no município também de Presidente Olegário. Olha, e os salários dos comerciários ainda não foram reajustados. Isso por conta de uma divergência entre patrões e empregados na negociação coletiva. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Ascendino César, a convenção coletiva da categoria ainda não foi aprovada. O reajuste de pouco mais de 11% proposto pelo sindicato patronal não agrada a categoria e estaria abaixo do desejado. Olha, e com isso, os estabelecimentos comerciais de atacado e varejo de Patos de Minas não irão funcionar nos feriados. Os comerciantes que não se adequarem à nova regra poderão ser multados. A partir de agora, todos os comércios de Patos de Minas estão proibidos de abrir as portas nos feriados, sejam eles municipais ou estaduais. A nova medida afetará principalmente empresas atacadistas e varejistas, como, por exemplo, os supermercados.
A Lei 10.101 ela foi acrescida do artigo 6º-A, que diz que as empresas só poderão abrir nos feriados se houver acordo ou convenção coletiva. Se houver uma convenção coletiva onde ampare a abertura do comércio nos feriados, esses poderão abrir. Mas se não houver, se a convenção já tiver expirado e não houver uma negociação de uma nova convenção ou um acordo coletivo de empresa com o sindicato de empregados no comércio, essas não poderão abrir. A alteração na Lei 10.100 de 2000 passa a valer a partir do próximo feriado. No caso, a Sexta-feira da Paixão, dia 25 de março. A empresa que não cumprir a lei poderá ser autuada. Evidentemente, a legislação é clara e quem tem o poder de fiscalizar, autuar, é o Ministério do Trabalho. Agora, evidentemente, nós, como sindicatos empregados do comércio e dos que assinam a convenção coletiva de trabalho, é nosso interesse estar por perto verificando aqueles que estão descumprindo a legislação. E tenho certeza que aqueles que estiverem descumprindo a legislação, nós estaremos encaminhando para o Ministério do Trabalho para solicitar as providências necessárias. Quais providências? Certamente uma autuação do Ministério do Trabalho. E se houver autuação, certamente haverá multa. E esta multa não é barata, ela é pesada e é multiplicada pelo número de funcionários. As empresas já estão sendo comunicadas sobre a mudança e notificando funcionários e clientes para que não haja prejuízo. Como uma empresa idônea, irá seguir à risca a orientação do sindicato e no dia 25 a gente não vai estar com as nossas atividades à disposição dos nossos clientes aqui em Patos de Minas. Ora, e no dia 30 de março está marcada uma reunião entre os sindicatos para discutir essa questão do reajuste salarial dos comerciários. Agora são 11h37 em instantes. Novas regras para a pensão alimentícia começam a valer a partir de amanhã. Consumo de ovos cresce nesse período de quaresma, assim também como sobe o preço da dúzia dos ovos. E começam a valer a partir de amanhã as regras do novo Código de Processo Civil. Com isso, a lei que normatiza o pagamento de pensão alimentícia passará por mudanças e ficará ainda mais rigorosa. Um dos pontos que mais terá modificações é relacionado à pensão alimentícia. No novo Código de Processo Civil, quem não pagar a pensão terá o nome incluído no Serasa ou SPC. A nova regra também cria a possibilidade de desconto do valor devido de forma parcelada diretamente do salário, em um limite de até 50% no caso de execução de assalariado ou aposentado. Além disso, o devedor ainda poderá ser intimado por meio eletrônico. Uma lei que foi elaborada para poder trazer mais efetividade para a justiça, para que os processos possam ser resolvidos de forma mais rápida. O juiz ele poderá negativar o nome do devedor. E isso vai impedir com que ele possa obter compras a crédito na praça, no mercado, em qualquer outro estabelecimento comercial que ele procurar crédito. Uma outra medida é a possibilidade do juiz determinar a penhora de até 50% do salário do devedor. Então, o devedor que é assalariado, que é aposentado ou recebe algum benefício do INSS, ele poderá ter recolhido até 50% do seu salário para poder pagar os alimentos. Então, pode o devedor, de forma concomitante, ter o seu nome protestado, ter o seu salário penhorado e ainda ser preso caso ele não pagar a pensão alimentícia que é devida e foi fixado por uma decisão judicial ou extrajudicial. A prisão não afasta o débito e não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e nem das que continuam correndo. Isso vale tanto para homens quanto para as mulheres. Os alimentos, na verdade, eles são devidos por aqueles que têm a capacidade de prestá-los. Sendo homem ou sendo mulher, sendo pai ou sendo mãe, aquele que tem a possibilidade de prestá-los, ele é obrigado a prestar os alimentos. A medida, que entrará em vigor na próxima sexta-feira,
poderá ser aplicada para o caso de Edilene, que tem uma criança de apenas 3 anos. Sua filha necessita da pensão alimentícia, que está atrasada há mais de um ano. Desde dezembro de 2014 que ele não paga. E eu venho passando por dificuldades, porque é só eu e ela. E eu trabalho de doméstica, eu ganho pouco, pago aluguel, pago van para levar para a creche. Ela acredita que a mudança irá trazer benefícios, não somente a ela, mas para todas as pessoas que passam pela mesma situação. Eu acho que vai andar mais rápido. Para mim tá quitando minhas contas, as coisas dela. É difícil a gente sozinha. Para educar e a carga financeira também. Os profissionais da área do direito também estão vendo a mudança com bons olhos. A pensão alimentícia é um tipo de verba que tem natureza para sustentar a sobrevivência de uma pessoa que não possui condições de prover a sua própria subsistência. Então é muito importante o legislador trazer para o processo esses mecanismos que possam tornar mais célere a obtenção do crédito que foi fixado, crédito esse importante para a sobrevivência daquele que precisa de alimentos. Já que tem pai que acha que criança vive de brisa, né? Olha, e o período na quaresma é a melhor época para avicultor, onde a demanda cresce cerca de 25%, mas esbarra em um problema, além do aumento do custo de produção. É que nessa época de passagem de estação, verão, outono, diminui a luminosidade e aí, consequentemente, cai entre 5% a 10% a produção de ovos. O calor também influencia na mortalidade das aves. Temperaturas elevadas, acima de 32 graus, faz com que a ave beba mais água e coma menos ração. O reflexo, de modo geral, disso aí, é uma queda na produção de ovos e, consequentemente, aumento no preço da dúzia. O aumento do preço do ovo de galinha chega a 30% em alguns estabelecimentos. O reajuste acontece em todo o período de quaresma e tem algumas explicações. A produtividade, nessa época, ela é menor. É uma coisa da natureza, que a gente observa isso todo ano. O consumo aumenta em função da quaresma, porque as pessoas tendem a procurar o peixe, outros não comem peixe, vai para o ovo, Então isso eleva. E tem outro fator também que a gente está observando no mercado, é o seguinte, as pessoas estão acabando com aquele mito de que o ovo é ruim para a saúde, Nós temos visto várias matérias em andamento aí, as pessoas especialistas falando que estão recomendando o ovo, comentando o ovo, que ele não é tão vilão assim como parecia, Entretanto, é o aumento da procura que mais interfere nos preços. Nesta época de quaresma, o consumo de ovos de galinha cresce cerca de 30%. A dona Jesuína é fervorosa e segue à risca as tradições católicas da família. A minha mãe toda a vida foi muito fiel, sabe? Fazia até jejum. Eu compro um cará, eu compro uma abóbora, Às vezes faço uma batatinha. Além das frutas e verduras, outra alternativa para driblar os preços mais salgados dos ovos de galinha são os ovos de codorna, que não tiveram reajuste de preço e, em alguns casos, até baratearam. Isso é engraçado porque elas são primas, e acaba que ela não para de botar, Enfim, não diminui a produção como a galinha. Então, hoje nós temos observado na empresa que o preço do ovo de codorna continuou, não houve variação de nem um centavo. E se depender da dona Jesuína, o consumo de verduras e ovos vai aumentar ainda mais nesses últimos dias de quaresma. Para ela, todos devem se abster do consumo de carne. Vamos comer carne e tal. Falei, gente, vai estar na Semana das Dores, semana que vem é Semana Santa, vamos respeitar um tiquinho. Lembrando que essa semana é conhecida como Semana das Dores e semana que vem, Semana Santa. Agora são 11 horas e 47 minutos. A seguir, descobrindo novos talentos, clubes investem em categorias de base. O RT se prepara para o confronto do próximo final de semana. Será contra a Caldense em Poços de Caldas, onde jogar. O vexame vivido pela seleção brasileira de futebol em casa na última Copa do Mundo, quem não se lembra, do 7-1 para a Alemanha, olha, revelou uma deficiência, a falta de novos talentos.
O investimento na formação de novos atletas nas categorias de base é uma opção para a descoberta desses talentos. Em Patos de Minas, tanto a URT quanto o Mamoré já estão apostando nesses garotos. Chegar a ser um atleta profissional é sonho de muitos desses garotos. Mas não basta apenas saber jogar futebol. Além do talento nato, é preciso muito treino. De olho nos futuros jogadores, os clubes têm investido nas categorias de base como forma de prepará-los para o profissional. Colocando a garotada para estar movimentando esses garotos, disputando campeonato. E também, por outro lado, é bom jogar com os jogadores mais experientes e os meninos também pegando experiência. O RT e Mamoré investem em jovens talentos. Para esses garotos, é uma oportunidade para chegar ao futebol profissional. É muito bom, né? Porque a gente está aí dentro do time profissional, tem toda a estrutura necessária e é mais fácil, né? Do que os outros times, que em Patos não tem tanta estrutura assim, e é uma chance da gente ingressar no time profissional já. 4 jogadores da categoria de base do Mamoré e 6 da URT já treinam com os times profissionais. Hugo Vinícius é um deles. Isso aqui é uma chance muito grande da gente fazer um bom campeonato e o RT dá a oportunidade da gente chegar e subir o profissional e treinar com os melhores jogadores e tal. Disputada por 28 clubes da região de Patos de Minas, a Copa Amapá há 10 anos é uma oportunidade para a descoberta de novos talentos. O clube profissional tem que pensar nisso mesmo, em formar jogadores, dar oportunidade, né? A meninada se esforça, joga com amor à camisa, isso é muito importante. E vamos continuar falando então de futebol. A URT fez ontem o último treino antes da viagem para Poços de Caldas, onde irá enfrentar a Caldense no sábado. O objetivo, é claro, é entrar de vez no G4 do Mineiro. O último jogo da URT em casa foi sufoco total. O tricordiano marcou em cima, mas a equipe do Trovão Azul fez um gol nos acréscimos do segundo tempo e garantiu os 3 pontos em casa. Resultado bom para o clube, porém o técnico da URT acredita que os atletas podem render mais. Eu tenho conversado com eles e fiz uma pergunta a eles se eles tinham jogado até agora o seu melhor. E acho que individualmente a nossa equipe ainda não jogou o melhor de si. Então eu creio que cada um pode render mais do que vem rendendo nesse campeonato. Eu acho que seria um fator importante para o nosso crescimento na competição. Sempre quando jogamos aqui em casa, quando temos com um campo de espaços menores, a equipe vem aqui e vem toda retrancada. Então fica difícil para a gente penetrar dentro da área. E ali no lance eu pude recuperar a bola e tentar chutar o gol. E fui feliz ali no lance e que a bola entrou. A URT está a 5 jogos sem perder, com 3 vitórias e 2 empates. Com 12 pontos, a equipe de Patos de Minas ocupa a 5ª colocação e entrou de vez na briga pelo G4 no Mineiro. A próxima partida da URT é contra a Caldense, que ocupa a 8ª posição da tabela em Poços de Caldas. O jogo será um dos mais importantes para o time. É um jogo difícil como os demais foram. Talvez o mais difícil porque uma vitória nossa pode nos colocar definitivamente dentro do G4. É uma possibilidade grande. Eu acho que a gente tem rodeado o G4 já há um bom tempo e acho que está chegando a hora da gente assumir nossa condição de brigar por uma das vagas. Os treinamentos foram poucos devido ao dia da viagem, porém intensivos. O time acredita em um resultado positivo. Assim, foi bem tranquila, mas só que com cobrança, né? Que esse é o lema da gente aqui. E para não perder o foco sempre. Sabemos que cada jogo agora, a partir de agora, vai ser muito importante. Decisivo, e temos 4 jogos aí e temos que encarar como finais para que possamos conseguir a vaga do G4. A equipe conta com o apoio da torcida, que para eles é fundamental. A gente espera esse apoio, ainda mais nesse jogo fora, que vai ser muito importante para a gente. E é sempre bom a torcida estar sempre do nosso lado, apoiando, sempre. Não tem muito o que falar da torcida, eu cheguei agora e para mim tá tranquilo. Eu sei que aconteceu algumas coisas, mas eu acho que esse apoio que está tendo desse último jogo é que a gente vai precisar. Depende, é claro, da força de vontade dos próprios atletas, né? Agora são 11h54. Daqui a pouco, com a chegada da Páscoa, cresce procura por ovos de chocolate, mas vendas devem ser menores do que no ano passado.
E os cartórios de registro civil já emitiram mais de 204 mil CPFs gratuitamente. O balanço foi divulgado pela Receita Federal em parceria com a Associação de Registradores de Pessoas Naturais, que implementou em dezembro de 2015 o serviço gratuito de inscrição no CPF no momento da emissão da certidão de nascimento. Até 11 de março de 2016, mais de 1.600 cartórios de registro de pessoas naturais em todo o país já haviam aderido ao convênio. E a Polícia Civil de Vazante prendeu ontem na cidade de Lagoa Grande um homem suspeito de furtar gado. Os policiais encontraram 68 cabeças de animais na fazenda do suspeito, que fica no assentamento Aliança. As investigações duraram 3 meses. Na semana passada, a Polícia Civil de Vazante, com a ajuda da Polícia Militar de Varjão de Minas, recuperou 9 cabeças de gado no meio rural do município de Varjão. A partir daí, os policiais então descobriram o envolvimento de Ronaldo Santos Araújo, conhecido como Ronaldinho Tituca. 3 carretas foram necessárias para transportar o gado de volta para as vítimas. A inflação não tem poupado nem o doce coelhinho da Páscoa. E a cada Páscoa desse ano, deve ser mais amarga, viu? O preço dos ovos de chocolate estão cada vez mais caros. E quem pretende presentear alguém vai ter que gastar sola de sapato para encontrar o melhor preço. A tradição de presentear com ovos de chocolate para celebrar a Páscoa vai perder força este ano. As indústrias do setor apostam em uma queda superior a 3,4% nas vendas. Os supermercados da região também esperam redução no volume de negócios. Infelizmente, esse ano o que a gente está prevendo é uma queda, né? Por quê? Porque o consumidor está com a renda comprometida. Outro fator também é que a Páscoa ela é um pouco mais cedo, né? Então ela vem ao encontro de todas as despesas, né? Já do início do ano, que seria o IPVA, enfim, outros fatores, escola, carnaval, né? Então isso acaba tirando um pouco do dinheiro do consumidor, além, né, do nosso problema que está macroeconômico hoje, né, que está extremamente pesado na vida do nosso consumidor. Além do momento ruim da economia, o reajuste de cerca de 3% no preço dos ovos de chocolate tem assustado os consumidores. Inclusive, esse ano a gente não trabalhou com ele, devido ao que a gente está vendo no mercado, que a gente conversa com os próprios colegas, né, a gente percebe que não está tendo uma procura grande. Diante disso, os consumidores têm buscado alternativas para economizar. Comprar a barra de chocolate e fazer os ovos por conta própria, em casa, tem sido a opção escolhida por muita gente. Hoje o pessoal descobriu como é gostoso você fazer o ovo em casa, tá trabalhando com ele, fazendo ele em casa. A interação que há entre a família, né? Marido, esposa, filhos. O gostoso de estar fazendo o ovo é essa interação. O pessoal descobriu realmente, e sem contar o sabor, a criatividade, cada um pode estar utilizando, né? Os comerciantes também têm apostado em novas alternativas para conquistar os consumidores. Este supermercado, por exemplo, criou uma própria marca de ovos da Páscoa para vender mais barato. É uma maneira que nós encontramos de estar trazendo para o cliente um produto de qualidade e não deixe de ter acesso a um produto tão importante, tão significativo, né, para as crianças e até para os adultos também. Ao invés dos ovos, os consumidores têm outras escolhas, como as barras de chocolate. Ovo de colher, hoje, esse ano tá assim, o pessoal está fazendo muito ovo de colher com recheios, ovos trufados, então assim, uma série de opções para a pessoa estar fazendo. E o 30 Minutos de hoje termina por aqui, é claro, outras notícias você confere logo mais à noite, a partir das 19 horas. Mas agora você vai ficar com o programa Que Boa Aventura. Boa tarde para você.